Capítulo 4. Ciclos da depressão, humor e ciclos da depressão. Antes do advento da lavadora e secadora automática, as mulheres comumente se referiam à segunda-feira como segunda-feira triste. Entretanto, esse epíteto não era nada mais que o resultado de um padrão de pensamento impróprio. A maioria das donas de casa anteviam com grande prazer os fins de semana, quando a família toda estaria em casa, obviamente, ocasião de grande alegria e satisfação. Mas a segunda-feira era diferente. Tornava-se um dia cansativo e temido. Não somente era o primeiro dia da vida de rotina outra vez, mas também o dia em que a maioria das esposas lavavam a roupa. O padrão de pensamento de temor criava a segunda-feira triste. Entretanto, as tristezas que faziam da segunda-feira um dia indesejável não tinham nada a ver com o tempo. A simples antecipação de um trabalho penoso fazia com que ele fosse o dia mais tedioso da semana. Este padrão regular das segundas-feiras tristes ilustra o fato de que a mente humana é altamente sugestionável e pode fabricar uma variedade de estados de ânimo. Muitas coisas podem afetar nosso estado de ânimo: o tempo, a época do ano, a política, os acontecimentos sociais e uma infinidade de outras coisas. Certamente que a cor e a música são fatores importantes. Recentemente, o artigo da revista Newsweek, a que aludimos anteriormente, se referiu aos problemas da depressão com relação às estações do ano. Esta é a época do ano em que as aflições se acumulam naqueles que por si sós já são propensos a ela. Os feriados se foram, e as promessas alegres do Natal, muitas vezes dolorosamente não cumpridas, deram lugar à realidade fria que nos espera. Os telefones dos psiquiatras tocam sem parar com chamadas pedindo auxílio. Os psiquiatras estão de tal modo familiarizados com o fenômeno da depressão, após as festas natalinas, que o denominaram de paradoxo festivo. Há várias razões óbvias para a ocorrência da depressão nessa época. A temporada festiva, inexoravelmente, revolve e desperta traumas e associações profundamente arraigadas da infância. A troca de presentes revive a dor aguda do ressentimento entre irmãos pelo fato de um ter recebido mais e melhores presentes. Os feriados, também, são frequentemente um tempo de reavaliação, quando se comparam as esperanças da juventude passada com as realidades da vida adulta, frequentemente com resultados dolorosos. Os feriados, diz o doutor Arthur Prange Jr., da Universidade da Carolina do Norte, são organizados para garantir o desapontamento. Até mesmo as personalidades mais bem ajustadas sofrem as dores do paradoxo festivo em algum momento. Depois procedem à recuperação sem consequências maiores. Mas para aqueles que têm tendência à depressão, os feriados podem ser trágicos e até mesmo fatais. Embora dezembro e janeiro não sejam cotados com índices altos de suicídios, estes, na realidade, aumentam bruscamente logo depois do Natal e Ano Novo. Os piores casos de depressões e suicídios ocorrem nos dias 2, 3 e 4 de janeiro, diz o Dr. Robert Littman, co-diretor do Centro de Prevenção ao Suicídio de Los Angeles. É a pior semana do ano. Os estados de ânimo não somente são estacionais, mas também podem ser induzidos em toda a população como resultado de acontecimentos mundiais. Isto foi graficamente ilustrado na América do Norte durante a Guerra do Vietnã, quando o país ficou carregado do espírito da desesperança por causa das atrocidades, do sofrimento aparentemente inútil e do aprisionamento dos soldados. Um contraste alegre foi sentido pela nação inteira logo depois do Tratado de Paz, quando foi anunciado que os prisioneiros haviam sido libertados. Um sentimento de otimismo e bem-estar inundou o país, enquanto esses homens heróicos se reuniam às suas famílias chorando de alegria. O contraste do estado de ânimo da nação pôde ser percebido em questão de semanas. Essas flutuações do estado de ânimo variam de intensidade e duração, dependendo das condições envolvidas. A maioria das pessoas são mais suscetíveis a estados de ânimo deprimidos depois de passarem por pressões emocionais ou físicas, e particularmente quando estão cansadas. Quando as pessoas não comem adequadamente, demais à noite ou o tipo errado de alimento, trabalham demais ou ficam acordadas até muito tarde, são mais vulneráveis aos estados de ânimo depressivos. Quando aconselho casais, sempre os previno contra conversas negativas,
particularmente na área das finanças familiares, depois das 9h30 da noite. É espantoso como nossos problemas parecem maiores quando estamos cansados. O desânimo parece não fazer acepção de pessoas. Até mesmo os mais sanguíneos, conhecidos por seu bom humor e espírito jovial, ocasionalmente sentir-se-ão abatidos. Nas mulheres, isto é frequentemente atribuído ao ciclo menstrual, que lhes cobra um alto preço fisicamente, e muitas vezes esgotam sua vitalidade. Entretanto, devíamos reconhecer que os homens também passam por um ciclo de desânimo de maneira regular. Nas mulheres, parece ser a cada 26 a 29 dias. Alguns pensam que nos homens provavelmente aconteça a cada 34 a 38 dias. E pelo ciclo masculino, não incluir as causas físicas da perda de vitalidade das mulheres, geralmente não é tão pronunciado, embora seja perturbador. As pessoas dotadas de mentes analíticas relatam um ciclo anual de estado de ânimo depressivo. Certo jovem, líder nacional da mocidade, fez sua própria tabela, de modo que se prepara mental, física, emocional e espiritualmente para evitar o desânimo ou para encurtá-lo. Aprender a conviver com nossos estados de ânimo vacilantes e nossos períodos de depressão e vencê-los é o interesse primário deste livro. Tenho convicção de que, se compreendermos o problema, poderemos dar passos deliberados a fim de evitar tornar-nos vítimas constantes desse ciclo. Embora os estados de espírito abatidos nem sempre produzam depressão, somos mais vulneráveis a ela durante esses períodos. Quando estamos com uma pobre disposição de espírito, as coisas que ordinariamente podemos absorver e que não nos causam perturbação alguma, de repente, se transformam em fonte de irritação e desencadeiam a depressão. Quanto mais conhecermos acerca da natureza humana, tanto melhor poderemos lidar com suas tendências positivas e negativas. Isto é particularmente verdadeiro quando aplicamos seus princípios gerais a nós mesmos, de modo que, em lugar de nos valermos de alguns dos mecanismos de defesa reacionários que produzem o comportamento anormal, tratado no capítulo anterior, podemos tomar medidas preventivas positivas quando detectarmos os sintomas. Por exemplo, quando estamos na fossa, acentuamos esse estado de espírito se nos entregarmos a ele. Como disse o psicólogo William James, a expressão física de uma emoção aumenta a emoção, enquanto a recusa em manifestar essa emoção a diminui. Isto sugere que assobiar ou cantar, quando a pessoa pressente a fossa, poderá afugentá-la, ao passo que a perspectiva abatida e pessimista a perpetuaria. O salmista devia ter tido isto em mente quando experimentou o sentimento de exaltação que eu também posso experimentar quando elevar meus olhos para os montes, ainda que meus sentimentos não concordem comigo. O olhar para baixo é entregar-se à derrota. Ciclos. Todos estamos sujeitos não somente às alternâncias do estado de ânimo dentro da estrutura do temperamento, personalidade, circunstâncias de vida e atitudes mentais, mas também a ciclos de depressão. Isto é, durante certos ciclos da vida, as pessoas são mais suscetíveis à depressão do que durante outros. A individualidade humana pode fazer com que alguém passe por tal período sem sofrer nada, enquanto o outro se deixa ser tragado por ele. Levando em consideração estas características individuais, os ciclos podem ser divididos segundo as décadas da vida. É claro que nem todos experimentam todos os ciclos, mas por causa das mudanças no estilo de vida e das pressões que as décadas produzem, eles podem ocorrer. A primeira década da vida. A década inicial da vida de uma criança geralmente é muito feliz, a menos, é claro, que ela venha de um lar desfeito, onde, em vez de gozar a segurança da presença dos pais, ela é submetida à separação e à insegurança. Estes anos são, sem dúvida, os mais importantes para a construção do caráter da criança e para estabelecer os elementos que produzem maturidade emocional. Certo educador disse que 50% do caráter e da personalidade da criança desenvolvem-se aos 3 anos de idade, 75% aos 5 anos de idade. A criança tratada com amor, disciplina, integridade, responsabilidade e bons exemplos pelos pais durante esta década é realmente rica. A segunda década da vida.
Os 2 ou 3 primeiros anos da segunda década são agradáveis para a maioria das crianças, embora elas logo entrem no que, para muitos, é o período mais traumático de sua vida, a adolescência. Esta década é marcada pela instabilidade emocional porque o adolescente sente e age como criança num momento e como adulto no outro. Seu comportamento parece quase espontâneo e, em alguns casos, fora de controle. Ele não somente se sente embaraçado e rejeita a si mesmo, mas também tem a tendência de se alienar dos outros. Um famoso especialista no trabalho com a juventude disse a respeito dos adolescentes: eles chegam a um ponto onde somente seus pais podem amá-los. E às vezes o pai fica imaginando como é que a mãe consegue aguentá-los. Seu comportamento excessivo, induzido por sua volatilidade emocional, não somente os deixa inseguros acerca de si mesmos, mas faz com que reajam seriamente à rejeição daqueles que amam. A reação deles a esta rejeição geralmente é de hostilidade, refletida num espírito argumentativo, atitude rebelde, má criação ou comportamento detestável, o que os tornam menos agradáveis e aumenta a rejeição, produzindo mais comportamento hostil que pode levar à sua primeira experiência real com a depressão. Os adolescentes também experimentam dificuldade em seu desenvolvimento sexual, o que cria novos impulsos, que frequentemente eles acham difíceis de controlar. A sociedade e os princípios morais exigem que eles regulem esses impulsos e o comportamento daí resultante. Por isso, os adolescentes a miúde desenvolvem o problema do sentimento de culpa, que produz a depressão. O sentimento de culpa resulta porque ou eles não prestam atenção aos princípios morais, violando-os, ou se entregam a ilusões sexuais que levam à masturbação, pela qual mais tarde ficarão envergonhados. Outra causa de depressão do adolescente é saber que terá de separar-se de seus pais e das pessoas amadas. Como já vimos, esta parece ser a primeira pressão emocional na vida da criança. Pressão esta que toda pessoa madura deve, em última análise, aprender a encarar. Alguns, na última fase da adolescência, conseguem sair desta situação dramática unindo-se a outro objeto de amor do sexo oposto, geralmente da sua idade, o que se constitui num desejo mais forte do que permanecer com seus pais. Este envolvimento emocional é frequentemente chamado de amor, o que muitas vezes leva à interpretação de que o casal está pronto para o casamento. Mas, muito a miúde, a experiência se baseia simplesmente numa necessidade emocional, alimentada pelo contato e pela paixão. Estando envolvido no campo da educação por várias décadas, tenho tido o privilégio de ver muitos jovens, anos após anos, passar por uma depressão curta que é quase sempre previsível. Na noite da formatura, eles podem passar por um êxtase eufórico e abençoado que faz com que chorem e sorriam desinibidamente. Uma reação emocional que beira a histeria, enquanto dizem adeus a professores e amigos. Muitas vezes, uma experiência dessas é seguida por um estado de depressão dentro de 1 a 10 dias. Este, como outros síndromes da depressão, frequentemente pode ser atribuído à remoção de um ideal. Neste caso, a formatura. A menos que o jovem tenha ideais suficientes que vão além do dia da formatura, ele poderá experimentar um abatimento severo, que produzirá apatia. O jovem que começa a trabalhar no que gosta, no dia seguinte à sua formatura, geralmente escapa deste problema. Assim também a jovem que imediatamente se mergulha nos planos para o casamento iminente. A terceira década da vida. A depressão na terceira década geralmente está associada com o casamento, particularmente no caso de mulheres casadas cuja atenção mental primária é fixada no lar durante este período. Os homens casados na idade de 20 anos têm mais tendência de dar sua atenção a esforços educacionais ou vocacionais, assim permanecendo estimulados mentalmente. Além disso, sua energia faz com que eles geralmente permaneçam ativos fisicamente. Portanto, não experimentam tanta depressão como as mulheres nesta terceira década da vida. As noivas, com frequência, entregam-se à depressão logo depois do casamento ou depois de voltarem da lua de mel. Há muitas razões para isto. Uma delas é a decepção psicológica que a rotina da vida sempre produz quando comparada com a preparação excitante anterior ao casamento. Outro motivo para essa depressão é que seu sonho de expectativas era tão idealista que a experiência real se tornou decepcionante.
E isto é particularmente verdadeiro se ela encontra dificuldades graves na relação sexual. Algumas moças descobrem que a consumação do ato do casamento é um tanto doloroso e pouco gratificante. Em vez de reconhecer que esta é uma experiência comum e que será vencida pela repetição, ela pode transformar a experiência em medo ou sonho, que destruirá o relacionamento do casal. Isso geralmente leva à depressão. Há casais que vêm a meu consultório depois de 4 dias do casamento, mas em geral seus problemas são resolvidos em pouco tempo, se ambos se amam e têm consideração para com as necessidades do outro. Se a jovem esposa escapa da depressão de pós-casamento, ela poderá experimentá-la depois do nascimento do seu primeiro filho. Os psicólogos chamam a isto de depressão após o parto. A maioria das mulheres sofre de desânimo depois do parto, mas não necessariamente depois de cada parto. Embora a mulher que tenha tendência à depressão provavelmente a experimente com mais frequência, não é incomum que uma mãe sanguínea chore por vários dias depois do parto. Isto pode ser explicado pela separação da criança da mãe ou por causa da tensão emocional severa que a mãe sofre durante o parto. Em alguns casos, esta depressão torna-se prolongada e séria se a mãe considerar a criança como um intruso. Mais de uma das jovens mães, que logo reagiram e se tornaram mães carinhosas, afirmaram que sua depressão fora tão grave que tiveram medo de praticar alguma coisa de mal contra seu próprio filho. Este, geralmente, é um mal passageiro. Ocasionalmente, os pais jovens experimentam uma depressão leve, provocada por terem de dividir o amor e atenção de sua esposa com o pequeno estranho e ao tomarem consciência das novas responsabilidades financeiras. Os períodos mais intensos de depressão geralmente ocorrerão nos dias 1º ou 15 do mês. Se o casal tiver 2 ou 3 crianças pequenas, com pouca diferença de idade, não é raro que a mãe, na última parte da 3ª década, experimente depressão e frigidez. Este é um meio de ela reagir contra o confinamento com as crianças pequenas e uma aversão ao sentimento de ser prisioneira. Sua frigidez não é causada por diminuição do desejo do amor de seu marido, mas pelo fato de seu medo subconsciente da gravidez tornar-se maior que seu desejo de amor. Além disso, exige muito dela emocionalmente, e ela pode estar fisicamente esgotada por causa dos 2 ou 3 partos e da tremenda quantidade de trabalho que seus filhos acarretam. Se ela começar a sentir piedade de si mesma em tais circunstâncias, logo experimentará problemas sérios de depressão, o que poderá fazer com que ela perca o interesse por sua aparência, criando a perda da autoimagem e assim fazendo com que a depressão aumente. Ela também corre o risco de que o marido possa diminuir sua atenção para com ela por causa de sua aparência desleixada. A propósito, pelo fato de os homens serem estimulados pela vista, a jovem mãe devia certificar-se de que a mulher, mais bem arrumada que seu marido, vê todos os dias seja sua esposa, quando ele chega à casa à noite. Este vestir-se com esmero antes das 5 horas não é somente bom para ele, mas também é de grande valia para o conceito de alto valor que ela tem de si mesma. Ainda outra oportunidade para a depressão pode ocorrer na 3ª década da vida, quando o último filho inicia seu ciclo escolar. A mãe que sentia ser tão necessária a seu filho pré-escolar não pode mais alimentar esta necessidade durante o período em que a criança está na escola. A menos que encontre alguma atividade criativa para gastar suas energias, ela estará vulnerável à depressão. A 4ª década da vida. A maioria das pessoas desempenham o papel de pais de adolescentes durante a 4ª década da vida. Atualmente, 50% das mães nos Estados Unidos são donas de casa. As demais são esposas que trabalham fora. Consequentemente, cerca de metade das mães de adolescentes são mulheres muito ocupadas. O pai, durante este período, geralmente é um ativo homem de negócios, ou talvez um empregado preparando-se para subir em sua carreira. É um período de grande atividade na vida de uma família, cuja maior atenção, em geral, gira em torno do comportamento emocionalmente volátil dos adolescentes. Se os pais anteciparam este período, conferindo uma dose suficiente de amor, disciplina e princípios morais à criança, este período pode ser bem feliz. Mas se cederam à vontade e aos caprichos dos filhos, podem estar sendo confrontados por jovens rebeldes, ansiosos por desenvolver suas vidas e impacientes com as restrições paternas. Se for assim,
Mesmo a década ativa dos 30 pode produzir períodos de depressão. Apesar do ritmo agitado da família durante este estágio da vida, entretanto, a incidência da depressão é surpreendentemente baixa. A quinta década da vida. A maioria dos psiquiatras concorda em que o aumento da depressão é comum durante a quinta década da vida. O Dr. Mortimer Ostow, neurologista e psiquiatra da equipe do Hospital de Mount Sinai, em Nova York, diz: há um aumento na frequência da depressão e suicídio na quinta e sexta décadas da vida. A esta altura, pode haver um ataque inicial de depressão, ou a volta da depressão que ocorreu antes, ou pode ser simplesmente um aumento na frequência ou profundidade de uma série de depressões que vem ocorrendo há algum tempo. Creio que a depressão neste período da vida pode ser atribuída à diminuição gradativa das energias vitais que começa relativamente cedo na vida adulta, mas que se toma mais abrupta na quinta e sexta décadas. É este declínio das energias que produz as mudanças temperamentais que comumente esperamos na quinta e sexta décadas, a saber, melosidade, perda de ambição, relaxamento da agressão e diminuição de interesses para com as coisas novas, e apego aumentado às coisas do passado. Penso que esta mudança seja parte da biologia normal da vida humana. Pode ser o efeito da redução da secreção hormonal das gônadas, dos hormônios pituitários, das secreções da glândula pineal, ou simplesmente envelhecimento do cérebro, em especial as secções centrais, e da base do cérebro chamadas de núcleos básicos. É, provavelmente na quinta década, que os homens têm tendência maior à depressão. De fato, não é raro que homens que nunca tiveram depressão a experimentem pela primeira vez durante este período, quer seja vocacional, sexual ou ambos. Vocacionalmente, a maioria dos homens tem o mesmo sentimento do homem deprimido que me disse: eu sempre disse que se o homem não conseguir sucesso vocacionalmente até os 40, nunca mais conseguirá. Tenho 45, nunca tive sucesso, e parece que nunca terei. Embora o caso dele fosse mais grave que a maioria, o homem cujo emprego perdeu o desafio ou cujos sonhos não serão realizados pode cair em depressão. Esses períodos de depressão aumentarão em frequência até que ele reestruture seus padrões de pensamento e encontre desafios e metas realísticas dentro da estrutura de sua educação, talentos e oportunidades. Durante este período, a diminuição gradual de suas energias vitais pode fazer com que seu impulso sexual e seu desempenho diminuam. Não é raro que ele experimente seu primeiro traço de impotência ou dificuldade no desempenho sexual. E por ser essa a ameaça maior que seu ego venha a sofrer, ele pode começar a temer a impotência total e ser lançado em estado de depressão. Tais homens, muitas vezes, começam a perseguir mulheres, numa tentativa de readquirir seu impulso sexual perdido. Talvez seja por isso que o período foi denominado de a Idade das Besteiras. O homem maduro, neste estado, aprende a contentar-se com relações um pouco menos frequentes com sua esposa do que tinha durante sua juventude. Ele também descobre que o sexo tem mais significado e traz maior prazer, como expressão de amor, em vez de ser uma tentativa de satisfazer seu ego masculino. As mulheres nos 40 também têm seus problemas particulares, e um dos maiores deles é que seus filhos estão prontos para deixarem o lar. Além disso, as mães que têm filhas que se casam nesta época sofrem mais depressão do que suas próprias filhas. Ajustar-se à perda da filha, aumentada pelo desgaste severo de sua energia nervosa, causado pelas preparações do casamento, com frequência a deixa exausta. A severidade e extensão da depressão se determinam pelos planos que ela tenha desse ponto em diante. Quando o último jovem sai de casa, para a universidade, para o exército, ou se casa, a mãe se defronta com um tremendo período de ajustamento. A menos que se ocupe em ajudar outras pessoas e reconheça que pode ser um ente humano produtivo, ainda necessário a seu próximo, ela experimentará períodos frequentes de depressão. Sua insegurança pode fazer com que ela seja sexualmente mais agressiva que de costume, e se não contar com o amor e a aceitação de seu marido, muito importantes neste período, ela poderá ceder às tentações de infidelidade. A menos, é claro, que ela possua princípios morais fortes que a impeçam de fazer isso. Se ela ceder à tentação da infidelidade, será bofeteada pela neurose da culpa
que produz a depressão. A sexta década da vida. Tenho observado que há duas categorias distintas de pessoas na sexta e sétima décadas da vida. A primeira categoria inclui aqueles que aceitaram o fato de que já viveram metade da vida que tinham para viver, aprenderam a lidar com a diminuição gradativa de suas energias vitais. Estes indivíduos têm prazer no seu trabalho e geralmente trabalham muito e rapidamente, porque sabem que suas realizações na vida devem ser alcançadas rapidamente. Seus passatempos favoritos geralmente são aqueles que lhes dão menos desgaste físico, tais como golfe e boliche. As atividades que escolhem geralmente lhes dão prazer genuíno. Seus amigos são da mesma faixa etária, com os quais têm muito em comum. Isto enriquece seu modo de vida. A esta altura, já têm netos, e se mantiveram bom relacionamento com os filhos, isto pode levar a um relacionamento excitante que lhes injeta uma dimensão recompensadora em suas vidas. Consequentemente, mesmo que tenham experimentado ondas de depressão na quinta década da vida, podem evitá-la na sexta e na sétima. O outro grupo de indivíduos na sexta década tem a tendência de rejeitar o inevitável. Ao recusar enfrentar o fato de que já chegaram aos seus 50, tornam-se deprimidos. Certo homem que não tinha aprendido a beleza da maturidade lamentou: "Já não sou mais o homem que fui." Esta forma de autorrejeição faz com que a depressão ocorra rapidamente. Em consequência, a depressão fará com que ele seja indesejável e ele se retirará a um estado de reclamação e muitas vezes neurótico. Não é raro que casamentos que duraram mais de 30 anos passem por um período de turbulência iniciado, ou por uma esposa narcisista que tem medo de perder sua beleza, ou por um marido que antes fora cheio de energia e que rejeita o processo natural do amadurecimento. Felizmente, para a maioria das pessoas, este é um período temporário de depressão. Uma vez que a pessoa consiga a autoaceitação e faça um projeto de metas novas e realistas para o futuro, os estados de ânimo flutuantes do indivíduo começam a se estabilizar. Esta é a década em que a maioria das mulheres começa sua mudança de vida, se já não começaram na última metade dos 40. Muitos peritos, incluindo grande número de autoridades femininas, sugerem que os problemas deste estágio são grandemente exagerados. Se uma mulher espera ficar totalmente descontrolada durante este período, podemos estar certos de que isto vai acontecer. Entretanto, se ela resolve levá-lo com calma, sem hesitação, com um mínimo de desconforto e de queixas, descobrirá que este período será muito menos grave. Não há dúvida de que suas funções hormonais são alteradas e ela sentirá algumas mudanças em suas reações emotivas, cujo grau varia de indivíduo para indivíduo. Mas quanto mais cedo ela aprender a lidar com estas mudanças, melhor lhe será. Certamente que ela devia consultar seu médico e ler todo o material informativo que ele recomendar. Grande parte do problema pode ser resolvido não somente através de medicamentos, mas também pela troca das velhas histórias de comadres e seus conceitos errôneos por informação científica. As mulheres devem aprender algo basicamente essencial. A mudança de vida não as torna sexualmente incapazes ou indesejáveis. Pelo contrário, há forte indicação de que depois de passar pela mudança de vida, muitas mulheres encontram maior prazer sexual em sua vida conjugal. Enfatizando, mais importante do que a biologia é a atitude mental do indivíduo. A sétima década da vida. Um dos problemas que agravam a depressão durante a sétima década é acarretado primariamente pela incapacidade das pessoas em lidar com a aposentadoria ou com a perda de seu cônjuge. Por causa da opulência de nossa sociedade, muitas pessoas se aposentam aos 60 ou 62 anos de idade. Se a meta do indivíduo para esta idade foi não fazer nada, é mais do que provável que se tomará uma pessoa propensa à depressão, mas também engrossará a estatística da mortalidade. Todos estão familiarizados com os industriais que tiveram uma vida produtiva, mas que morreram dentro de 18 meses depois de se aposentarem, sem motivos físicos aparentes. Na maioria dos casos, o problema surge por causa da falta de objetivos e interesses que deviam ter planejado para quando se aposentassem. Algumas empresas descobriram que os homens de 65 anos de idade não precisam se aposentar, porque podem ainda oferecer vários anos de contribuição produtiva à sua companhia. Conversei recentemente com um homem que vendeu uma companhia multimilionária
que ele havia construído num período de mais de 50 anos. Às 5 horas da tarde, ainda o encontrei no escritório ocupado com seus negócios, aos 75 anos de idade. Sua ex-companhia, apesar dos computadores e tecnologia modernos, ainda o emprega como consultor. Parece que o livrar-se da depressão, na 7ª década da vida, é resultado da contribuição que a pessoa faz ao bem-estar dos outros e à sociedade. Ninguém deveria aposentar-se sem incluir esta dimensão em seus planos. Todo mundo precisa ser necessário. Conheço um capitão de marinha, de 75 anos de idade, feliz e bem adaptado, professor de escola dominical e líder ativo de um grupo de adultos. Cuidado com a obsessão da aposentadoria. A mente humana pode adaptar-se praticamente a tudo, mas não à ociosidade. Não há dúvida que isto inspirou a antiga maldição chinesa. Espero que sejas condenado à ociosidade eterna. Devemos planejar nossa aposentadoria para que seja uma etapa ativa e produtiva de nossas vidas. Assim teremos mais prazer nela. São poucos os que se gastam. A maioria se enferruja. Separação pela morte. O segundo problema de maior importância na 7ª década da vida relaciona-se com a dificuldade de adaptar-se à perda do cônjuge. Segundo as estatísticas, 50% dos que ultrapassam os 65 anos ou são solteiros, divorciados ou viúvos. De todas as experiências traumáticas que as pessoas enfrentam, a mais crítica parece ser a perda ocasionada pela morte do cônjuge. Muitas pessoas, particularmente aquelas sem reservas espirituais, são incapazes de fazer o ajuste necessário a esta tragédia. Se recusam a aceitar o fato e entregam-se à autocomiseração por terem sido deixados para trás, experimentarão aumentos periódicos de depressão, que podem encurtar suas vidas. Um casal, amigo meu, celebrou seus 56 anos de casados, quando tinham mais ou menos 75 anos de idade. O esposo, doente havia 9 meses, morreu algumas semanas mais tarde. Sua esposa, que tinha fielmente cuidado da enfermidade de seu marido, morreu 2 dias depois, sem razão aparente. Mas havia uma razão. Ao perder o esposo, ela perdeu o desejo de viver. O desgosto e a depressão compreensíveis foram mais do que seu velho corpo podia suportar, e assim os serviços fúnebres foram realizados simultaneamente. A 8ª década da vida. A 8ª década não é muito diferente das outras, exceto que nesta altura a senilidade pode tornar-se um problema que, por sua vez, cria depressão na vida de um dos cônjuges. Sua saúde abalada e aumento de doenças físicas podem fazer com que a pessoa fique mais consciente de si mesma e de seus sentimentos do que qualquer outra coisa. Se a pessoa tiver tendência à depressão, isto intensificará os sentimentos de hipocondria e fará com que suas enfermidades piorem. Além disso, seu círculo de amizade pode diminuir pela morte de alguns, e a pessoa não consegue acompanhar a sociedade enérgica e ativa que a rodeia. A preocupação consigo mesmo durante este período é uma ameaça natural e perigosa ao bem-estar do indivíduo. Não é raro que tais pessoas fiquem à mercê de seus próprios recursos, em momentos em que declinam física e financeiramente. Este é um ambiente feito sob medida para provocar a autocomiseração. Seus filhos têm de cuidar de suas próprias famílias, e o ancião aposentado tende a isolar-se na concha de seu apartamento e viver do passado. A 9ª década da vida. Por incrível que pareça, a 9ª década da vida não parece conter as depressões das outras décadas. Alguns sugerem que isto acontece porque as pessoas retomam uma atitude infantil para com a vida nesta idade. Pessoalmente, acho que é porque os tipos com tendência à depressão, a introspectivos, já tiveram morte prematura, e que a maioria das pessoas que estão vivas nesta idade mantém uma atitude otimista da vida. Anos atrás, realizou-se uma pesquisa, neste sentido, entre os octogenários, em resposta a mais de 300 perguntas para se averiguar o que eles tinham em comum. Em um só ponto, houve acordo quase unânime: uma antecipação positiva do futuro. De alguma forma, haviam aprendido o segredo de desfrutar o hoje e olhar com antecipação para um amanhã igualmente interessante. Este parece ser o segredo da longevidade. Conclusão. Em retrospecto, descobrimos que cada estágio da vida oferece suas próprias causas potenciais para a depressão. Mesmo assim,
Muitas pessoas atravessam todos eles sem nenhum arranhão. A ausência de depressão não é devido à falta de problemas, entretanto, mas devido a uma atitude mental saudável, seja qual for a etapa da vida pela qual a pessoa esteja passando.